Olá, queridos e queridas, bom dia. Hoje, reavivados pela sua palavra, está no capítulo 4 de Lucas. E aqui eu começo falando da tentação de Jesus, é a primeira parte. Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, logicamente, teve fome. É assim que diz a palavra de Deus. E foi nesse momento que Satanás pediu para ele transformar pedras em pães, já que ele estava com fome. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que resposta fantástica, não é mesmo? Para com o inimigo. Jesus poderia transformar as pedras em pães? Lógico que podia. Mas se o fizesse, estaria obedecendo o inimigo? Fazendo a vontade do inimigo? Jesus respondeu dessa maneira: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em seguida, levou-o a um alto monte, já que não conseguiu na primeira tentação, ele tenta a segunda. Levou-o a um alto monte, mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo me foi entregue e eu dou a quem quero. Se prostrado me adorares, tudo será teu. Disse isso para Jesus. Já pensou? Jesus disse: vai-te, Satanás, vai, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É assim mesmo que temos que responder com a tentação quando bate, assediando-nos, tentando-nos dizer: sai, vai, porque eu tenho o Senhor comigo. É assim, viu, que nós temos que responder. E aí, não conseguindo nem na primeira e nem na segunda, Satanás tenta a terceira vez. Ele é perseverante. E ele disse, levou Satanás ao pináculo do templo, pediu para se lançar abaixo, porque está escrito: mandará a seus anjos que te guardem. Jesus respondeu: dito está, escrito está também em outras palavras, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí Satanás saiu, foi embora. É assim mesmo, temos que ser firme do lado de Deus, porque Jesus é quem vai defender os momentos difíceis que nós passamos. Como Jesus venceu, eu e você podemos vencer também. Em seguida, Jesus foi para uma sinagoga em Nazaré. Nazaré é onde ele havia nascido. E a fama de Jesus correu por todas aquelas terras. E entrou na sinagoga segundo o seu costume. Então, logicamente, era o sábado. E ele foi convidado para ler, e ele leu o livro do profeta Isaías. Ao ler, ele se assentou e disse: cumpriu esta profecia, cumpriu essa doutrina entre vocês. Mas, na realidade, ali ele não foi bem recebido. No capítulo 24, ele disse assim, no verso 24, do capítulo 4, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ele não foi bem recebido ali na sua terra de nascimento. E em seguida, ele mencionou dois profetas de Deus. Ele menciona o profeta Elias, que havia muitas viúvas em Israel no seu tempo. No entanto, ele foi a uma viúva lá de Serepta de Sidom. E ele faz menção também de Eliseu, que havia muitos leprosos no seu tempo. No entanto, veio a ele para ser curado um leproso. De onde mesmo? A Bíblia responde: ele veio da Síria para ser curado. Veja. Então, o seu povo cada vez mais se encheram de ira e quis lançar Jesus de um monte alto. Porém, Jesus, passando no meio deles, retirou-se para não ser morto por eles naquele momento. Não era a hora dele ainda.
Depois de ser expulso de Nazaré, ele desceu para Cafarnaum. E o povo se admirava da doutrina, porque ele falava, a sua palavra era com autoridade. Foi na sinagoga de Cafarnaum que ele encontrou um endemoniado. Jesus, ao encontrar o homem de espírito imundo, o homem de espírito imundo disse para Jesus: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Que temos nós? Na verdade, aquele espírito imundo tinha uma legião com ele, né? E Jesus disse: cala-te, sai dele. O demônio saiu dele. Ele ficou bom, ele ficou com saúde. Todos diziam, que palavra é esta? Que até os espíritos imundos mandam com autoridades e eles saem. Eles ficaram admirados, porque Jesus fez esse milagre ali, tirando o espírito imundo daquele homem. Ali mesmo, naquela comarca de Cafarnaum, ele chega até a casa de Pedro com seus discípulos e ele encontra a sogra de Pedro enferma. Jesus repreendeu a lepra, diz a palavra de Deus, e esta deixou, e ela ficou sã, ela ficou curada. Mas o que chama bastante atenção para todos nós é no verso 40, que diz assim, algo maravilhoso ali: já era pôr do sol, todos que tinham enfermidades de várias doenças, lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada uma delas, era curada por Jesus. As pessoas não queriam que Jesus saísse daquele lugar. Que coisa, né? Se lá em Nazaré eles expulsaram, aqui eles não queriam que saísse. Mas Jesus respondeu: é necessário anunciar o evangelho do reino em outras cidades. Querido amigo, amiga, vemos aqui nessa história de Marcos 4, de que podemos colocar todas as nossas ansiedades, todos os nossos pedidos, o desejo do coração, da alma para Jesus, e nós podemos ser curados por Ele, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, lá de 2000 anos atrás é o mesmo, e Ele continua fazendo milagres na nossa vida. E uma coisa interessante é que ele pregava o evangelho do reino em outros lugares, e nós somos convidados também para pregar essas verdades para outras pessoas, levar o evangelho do reino para outras pessoas. Sendo assim, nós estamos curando elas física e espiritualmente. Que Deus abençoe você. O nosso sincero desejo de coração. Vamos orar? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê muita paz. Amém?